Meus amigos, vamos falar um pouco sobre direito de família, dissolução de união estável, partilha de bens, mas hoje vamos discutir um detalhe muito interessante que costuma aparecer muito para nós tentarmos resolver no escritório de advocacia. Vejam bem, aquela situação em que os companheiros, o casal, construiu em terreno de parente. Vocês sabem, isso é muito recorrente. Às vezes chega a mulher ou chega o marido no escritório e diz assim: doutor, bom, eu convivi tanto tempo com meu companheiro, com a minha companheira, uma união estável, e nós construímos uma casa num terreno que era de minha mãe, num terreno que era de meu pai, num terreno que era de meu irmão. E nós construímos ali. E agora eu quero saber como é que dentro do processo de dissolução da união estável, ou dentro do divórcio, como é que nós vamos, na hora que tratarmos da divisão dos bens, o regime de comunhão é o regime de comunhão parcial, 50% para cada um, meiação. Como é que fica essa história? Nós convivemos, por exemplo, 5 anos. E aí temos um carro, temos um sítio, mas a casa na cidade foi construída no terreno de meu irmão, lá atrás. Como é que fica? Essa casa é do meu irmão, porque a gente construiu no terreno dele, ele tem direito, então, lá a casa que a gente construiu em cima do terreno. A gente tem direito, de repente, até a casa e o terreno. Como é que é essa história? Só eu tenho direito porque construímos no terreno do meu irmão, ela não tem direito a nada, ele não. Como é que é a história? Veja, pessoal, típica situação em que o juiz vai ter que analisar, com base no artigo 1255 do Código Civil Brasileiro, essa situação para saber de quem é esta casa que foi construída em cima de um terreno alheio, de um terreno de terceiro, mesmo sendo parente. Veja, isso é tão comum, esse tipo de situação, principalmente em cidades médias e cidades pequenas. Como é que se resolve isso? Por coincidência, saiu uma sentença desse tipo de situação agora, no dia 20... agora de janeiro de 2024. Dia 25 de janeiro de 2024. Hoje é 31 de janeiro de 2024. Lá da comarca de Bastos, no interior de São Paulo, do estado de São Paulo. Um caso parecido com esse, que eu estou mencionando para vocês. Bom, como é que se resolve? O artigo 1255 do Código Civil vai dizer o seguinte, que aquele que constrói em cima, portanto, de terreno alheio, perde o direito dessa construção para o dono do terreno. Agora, se construiu de boa fé, sabendo então e agindo conforme uma postura de quem está construindo em cima do terreno alheio, construiu com autorização, por exemplo, da mãe, do irmão, agiu de boa fé. Se agiu de boa fé, tem direito a uma indenização. Ou seja, o dono do terreno vai ter a obrigação de fazer ali uma avaliação para ver quanto é que vale aquela construção, tirando, claro, o valor do terreno. Vai fazer uma avaliação imobiliária, quanto é que vale a casa, a residência que foi construída. Vale tanto. Se agiu de boa fé, quem a construiu em cima do terreno alheio vai ter direito aí a indenização conforme um valor de mercado. Agora, imagine só, muitas vezes a casa que foi construída em cima desse terreno, construída pelo ex-casal agora, em cima do terreno da mãe, de um deles, do irmão, de um deles, de um parente, de um deles, muitas vezes a casa excede, o valor da casa é maior do que o valor do próprio terreno. Aí, o parágrafo 1º desse mesmo artigo 1255 do Código Civil diz o seguinte: não terá quem construiu a casa apenas um mero direito a uma indenização do proprietário. Poderá, inclusive, esses que construíram a casa, fazer uma proposta
uma proposta para adquirir o terreno, não é? Vejam, agora, essa história vai ter que ser, vamos dizer assim, resolvida definitivamente numa ação própria. Ou seja, o casal vai entrar com uma ação de dissolução de união estável, vai discutir tudo que se discute num processo dessa natureza. Uma vez reconhecido em sentença, igual nesta sentença aqui, pelo juiz, de que o juiz vai reconhecer que este casal construiu com o esforço, com o trabalho de ambos, esta casa em cima do terreno do irmão da mulher, por exemplo. Reconheceu. Reconhece que eles têm direito àquele valor, a um valor daquela casa construída no terreno, e reconhece que esse valor tem que ser dividido em partes iguais para cada um, para o homem e para a mulher. Agora, reconhecido isso nessa sentença aqui de dissolução de união estável e partilha, o casal vai ter que, por meio de um acordo extrajudicial homologado em juízo, ou por meio da devida ação judicial, vai entrar com uma ação agora em face do dono do terreno e dizer, olha, o juiz, na ação própria, reconheceu que esta casa nos pertence. Construída no teu terreno aí, meu irmão, minha mãe, mas pertence a nós aqui, nós dois que formávamos um casal. E, portanto, nós temos aqui o seguinte, você vai nos indenizar pelo valor da casa ou você quer aceitar uma proposta? Nós queremos, ou o homem ou a mulher, agora quer comprar o terreno na mão do dono do terreno. Esse tipo de situação, eu espero que eu tenha feito aqui de uma maneira esclarecida para vocês. Estamos também à disposição para qualquer dúvida. Veja bem, é uma situação corriqueira, muito comum, e muitos de vocês talvez vão se identificar com esse tipo de história. Como resolver? Lá atrás eu tinha uma união estável, um casamento, e construí em cima do terreno do meu irmão, da minha mãe, e agora a gente vai se separar. Como é que a gente resolve isso? Essa foi a dica de hoje.